Saúdo a todos, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé por alguns instantes, vamos ler Evangelho segundo João, capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Logo após a leitura, convido o diácono Adriano Góes para orar agradecendo a palavra, intercedendo por mim. Evangelho segundo João, capítulo 11, diz assim, a partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Deus eterno, Pai de toda glória, meu Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, meu Deus, para bendizer e adorar o Teu santo nome, meu Pai. Deus, viemos aqui, meu Deus, te pedir em favor do Teu servo, meu Pai, abençoa ele, meu Deus, coloca palavras na boca dele, meu Deus, usa o Teu servo conforme a Tua vontade, meu Deus, abençoa aqueles ouvintes que estão sendo abençoados através da palavra que nessa noite vai ser ministrada, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos que fique conosco, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, já te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podeis se assentar. A história de Lázaro, do nosso irmão Lázaro, graças a Deus é uma história conhecida entre nós e por isso não há necessidade de ler toda a narrativa bíblica que conta esse milagre extraordinário. Pois nós sabemos que o mesmo da doença que nós lemos, pelo menos uma parte, ele veio a morrer, como se não bastasse a morte, foi sepultado, como se não bastasse o sepultamento, até Jesus chegar lá na casa, passaram-se 4 dias. Então, a situação de Lázaro piorou aos nossos próprios olhos. A situação das irmãs quanto à preocupação, desespero, um sentimento de injustiça ou até mesmo de abandono por parte de Jesus, parece que invadiu os corações das irmãs de Lázaro. E nessa noite eu quero compartilhar algumas lições com base nessa passagem, nessa história. A primeira lição que vemos com muita clareza está no versículo 1, de que o texto vai nos dizer que Jesus Cristo era amigo de Lázaro e da família e ficou doente. A primeira lição é essa: os amigos de Jesus também adoecem. Há uma associação infeliz, ao nosso ver, de que se eu sou amigo de Jesus, se eu sou filho de Deus, se eu sou crente, lavado, batizado com o Espírito Santo, se a doença vem até mim, é algum castigo de Deus na minha vida, eu preciso corrigir alguma falha minha, alguma negligência minha, porque Deus está me punindo. Por favor, meu irmão, minha irmã, mudemos essa mentalidade.
Sem dúvida, as doenças, a morte, é a presença do pecado na humanidade como um todo, sem dúvida. Mas isso não quer dizer que Deus o está castigando por um pecado específico. Porque o texto nos diz que Jesus Cristo amava a Lázaro. O texto vai nos dizer que Jesus era amigo de Marta e Maria, e de Lázaro também. Mas isso não o impediu da doença entrar na família de Lázaro e o levar. Então é possível, meu irmão, minha irmã, que você seja crente verdadeiro, você está bem com Deus, está bem com a igreja do Senhor e ser acometido por alguma doença. Não associe doença a castigo necessariamente. Cada caso é um caso. Sem dúvida, há algumas doenças que são punições de Deus, sem dúvida. Das Escrituras, há muitas delas. Há muitas delas. Aqui me vem à mente agora é o caso do Ezequias, que ficou doente, Uzias, melhor dizendo, ficou doente porque o próprio Deus o punira. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o motivo da punição para com Uzias foi justamente isso, foi a soberba. Sim, soberbeceu e Deus foi lá e o puniu com lepra. Mas preste atenção, irmãos, você pode estar acometido por alguma doença, mas isso não quer dizer necessariamente que Deus está o punindo. A segunda lição que tiramos da história de Lázaro é que o tempo de Jesus é diferente do nosso. O pastor, na escola bíblica dominical, o pastor Davi, ele explicou isso muito bem. Às vezes nós queremos que o tempo de Deus seja o nosso e o nosso seja o de Deus. Isso é muito perigoso. E eu explico por quê usando as palavras dele, da Bíblia. Porque um dia para Deus pode ser como o quê? 1000 anos. E 1000 anos para Deus pode ser como o quê? Um dia. Aí dá para trazer o tempo de Deus para nós? Não dá. Você pode até querer, mas não vai. Olhando nessa visão, as irmãs de Lázaro queriam uma agenda para agora, para o ontem. Olha, meu irmão está doente. A impressão que eu tenho é que Lázaro ficou com febre e as irmãs já mandaram um recado para Jesus. Olha, vá logo, porque o nosso irmão Lázaro está com febre. E foram. Aí chegaram lá, Jesus com aquela passividade, aquela calmaria. Aí diz, olha, Lázaro está doente, se o senhor puder visitá-lo. As irmãs de Lázaro, você sabe quem é, não sabe? Sei, pois está prezando do senhor lá. Aí Jesus disse, certo, vou. Não parecia que o negócio estava na agenda e no tempo das irmãs de Lázaro? Não parecia. Mas você sabe qual foi o tempo que durou? Chegaram até Jesus. Lázaro morreu, foi sepultado. 4 dias depois é que Jesus chegou na história. Muito cuidado com nós querer mandar no tempo que não diz respeito a nós. Você acha que nós não queríamos que essa pandemia já tivesse acabado? Já, meu irmão. Você acha que se tivesse no nosso poder, muitas coisas não teria acelerado? Um decreto de 15 dias. A impressão que eu tenho é que é de 1 ano. Mas preste atenção, irmãos. 4 dias para Jesus, ele usou a seguinte expressão. A expressão de Jesus foi essa. Essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. O tempo de Marta e Maria, Jesus se atrasou e muito. É tanto que quando Jesus chegou em Betânia, o que as irmãs disseram? Jesus, o senhor demorou demais, Jesus. Aí Jesus disse, não, eu quero visitar seu irmão. Se você crê, você verá a glória de Deus, mesmo que seu irmão esteja morto. Elas não acreditaram, mas não acreditaram mesmo. A prova disso é que Jesus disse assim, aonde o sepultaram?
Aí a irmã de Lázaro olhou assim para Jesus e disse: Jesus, 4 dias e já cheira mal, Jesus. É como se ela dissesse assim: não vamos perder nosso tempo, e o seu também, Jesus. Não tem mais o que se fazer com a morte e o sepultamento em 4 dias. Nós aprendemos que os amigos de Jesus adoecem e morrem. Nós aprendemos que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Nós aprendemos também que, independente da situação que nos encontramos, devemos sempre acreditar nas palavras de Jesus. Ele chegou e disse: essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. Essa foi a primeira palavra que Jesus deu para a família. A segunda palavra que ele disse está no versículo 40. Ele disse: se você crê, verás a glória de Deus. Se Jesus disse que haverá um novo céu e uma nova terra, e de que esse mundo enfrentaria caos, tribulações, pestes, perseguições para com o povo de Deus, creiamos de que no final, tudo terminará muito bem. O nosso problema é que queremos que o fim seja agora, enquanto o fim de Deus e o tempo de Deus não diz respeito ao nosso. Então compete a nós acreditar e confiar que Jesus Cristo tem o controle de todas as coisas. Não é interessante isso? Estava morto, sepultado, 4 dias. Aí Jesus diz: ainda não é o fim da história de Lázaro. Entendamos, irmãos, de que as circunstâncias não devem direcionar a nossa fé, não devem mudar o nosso foco. As circunstâncias não devem atrapalhar a nossa confiança quanto à palavra de Deus. Uma fé que não pode ser provada, ela nunca será aprovada. A fé de Marta e Maria estavam sendo provadas, e a nossa também. Vai dizer que nós não estamos em dias sombrios? Estamos. Vai dizer que os dias não são ruins? São ruins. Mas nós estamos debaixo de uma palavra de Jesus. E ele disse de que no fim tudo terminaria para a honra e glória do nosso Deus. Ele disse de que um dia todo o mal seria julgado e punido diante do reto juiz. Ele disse que um dia todas as coisas combinariam para o nosso bem. Foi isso que ele disse. Olhemos para a situação de Lázaro e aprendamos isso. 4ª lição. Às vezes, os males que nos acometem são para a glória de Deus. Eu coloquei a palavra às vezes, porque alguns males que vêm sobre nós, o nome de Deus não é glorificado, não. O nome de Deus é blasfemado. Principalmente quando Deus nos pune concernente a algum pecado que cometemos. Mas nesse caso não. Nesse caso, Jesus deixou bem claro que algo ruim ia acontecer, doloroso. Antes de Lázaro morrer, Jesus disse: essa doença não é para a morte. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Inclusive, se você ler a narrativa de João 11, você vai ver que Jesus disse isso. Lázaro morre aonde ele estava, e Jesus chega para os discípulos e diz: Lázaro morreu. Depois leia. E os discípulos não estavam entendendo. O que Jesus está dizendo? Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. E o interessante é que esse mal, essa morte, essa dor com que a família enfrentou, toda essa dor, foi para a glória de Deus. Pastor, mas não dá para entender. No dia que nós entendermos todos os planos de Deus, nós é que somos deuses. Muito cuidado para que depois de uma exclamação, depois de uma dúvida, você querer necessariamente que tenha a resposta. Primeiro, Deus não tem a obrigação de nos dar todas as respostas. Fica à vontade para perguntar: mas meu Deus, por que isso?
Mas, meu Deus, por que meu irmão foi-se embora? Mas, meu Deus, por que essa doença veio? Fique à vontade para perguntar. Agora, do mesmo jeito, Deus ficará à vontade para não dizer nada também. Vai ficar à vontade também. Você pergunta a Ele. Porque em toda a história da humanidade, quando as coisas ficaram ruins ou boas, Deus sempre esteve sentado no alto e sublime trono. Sempre. Os reis se aperreiam, os reis puxam a cabeça, os presidentes enlouquecem, há impeachment, tira presidente, bota presidente, reis vão-se embora, chega outro, nasce os príncipes, se tornam rei, e Deus permanece sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas com o seu poder. É assim que o Rei dos Reis permanece. Isaías, quando perdeu o seu irmão, o seu parente, e ele olha para o céu, está lá Deus, sentado no alto e sublime trono. Do mesmo jeito, na minha circunstância e na sua, a gente pergunta e ele não responde, mas ele continua sentado, governando com as rédeas da história em suas mãos, agirá no tempo que diz respeito à sua vontade. Saibamos então que alguns males, sem dúvida, é para a glória do nome de Deus. Nós não vamos entender agora, nós não vamos entender. Talvez ele nem responda às suas inquisições, às suas perguntas, ele também tem obrigação para isso. Mas às vezes acontece dele responder. Muito difícil, mas ele responde. A penúltima lição, a quinta, sobre a história de Lázaro, é que a morte não tem a última palavra. Para nós tem, né? Rapaz, fulano viveu, olha só, viveu 100 anos, morreu. Não é assim? Mas homem, um menino tão novinho, 15 anos, morreu. Outros ainda no ventre da mãe morrem. Observe que a nossa história é essa, irmãos. Há quem diga que teve um que se converteu, eu não sei nem se a história é verídica, eu achei interessante ouvir um pregador dizer, que o indivíduo estava lendo as genealogias de Gênesis, e fulano viveu tantos anos e morreu, fulano viveu tantos anos e morreu. Aí ele disse, todo mundo morre, eu vou querer para Jesus, que pelo menos eu sei que esse tem poder na vida e na morte. E é verdade, irmãos, pode ter certeza que a morte mais cedo ou mais tarde pode nos alcançar, mas ela não tem a última palavra. A morte não tem a chave dela mesma, ela não é autônoma, ela não presta contas a si mesma, ela tem um dono, e a chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus. E por mais que ela nos visite mais cedo ou mais tarde, Cristo um dia dirá para a morte, traz Arthur para cá, e a morte tem que trazer. Não me pergunte como, mas ela tem que trazer. Cristo chega para o sepulcro, mandam tirar a pedra e tira. Está lá fedendo. 4 dias Lázaro lá dentro. Aí Jesus chega para o túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem de uma maneira sobrenatural. Mas há 4 dias, há um registro nos céus de quantos dias morremos. Mas há um registro nos céus também. E quando o dono da vida diz, venha, nós temos que vir. Nós não conhecemos a morte ainda, mas provavelmente nós a conheceremos. E por mais que estejamos sepultados no último dia, no soar da trombeta de Deus, nós ouviremos um arcanjo dizer, pode vir, filho do homem, e a igreja que estiver morta ressuscitará primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o nosso Senhor nos céus de glória. A morte não tem a última palavra, não tenha medo da morte. A morte morreu com a morte de Jesus na cruz, nem a morte venceu a Cristo e não nos vencerá também. 4 dias sepultado, Jesus disse, pode vir Lázaro. Mas é 4 dias, se o dono da vida disser venha, ela se vire, a gente tem que vir. Você sabe quem é que vai dar trabalho para a morte? Abel. Primeiro homem que morreu. Pastor, tem osso de... Não sei, meu filho. Eu sei que Jesus dirá, vem Abel. E ele vai vir. Ele vai vir. Não tema morte.
Você está assombrado. Está deixando de viver, já está morrendo antes do tempo. Na história de Lázaro, pareceu que Jesus acabou com tudo. Mas Jesus, o irmão, morreu, acabou-se. Não, não acabou. A morte não tem a última palavra. E a última lição da história de Lázaro é que os planos de Deus, sempre, sempre são maiores que os nossos. Está lembrado da irmã Maria? A irmã Marta disse: Jesus, venha logo. Meu irmão está morrendo. Se Jesus tivesse ido naquele exato momento, vamos embora, vamos embora. Ou então tenha curado Lázaro de longe, que ele não precisava ir lá. Você sabe o que tem acontecido? Uma família tinha se contentado, se alegrado com a cura da febre de Lázaro. Não era assim? Era. Mas os planos de Deus era que Lázaro morresse. Os planos de Deus é que Lázaro fosse sepultado. Os planos de Deus é que Lázaro passasse 4 dias sepultado. Aí chegasse Jesus e dizia assim: agora é o momento do milagre. Você entende, irmãos, que a nossa visão é pequena, é míope, comparada à grandeza, os planos de Deus. A gente quer que Jesus cure a febre, e Jesus quer nos ressuscitar. A gente quer ver um milagre. Senhor, eu estou com um canto de unha, e Jesus quer dar uma perna nova. São sempre maiores, glória a Deus, são sempre maiores que os nossos. Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Por isso que a dependência de Deus nos faz ter confiança do amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aí Jesus chega lá para Lázaro, ressuscita, manda Lázaro para casa com as suas irmãs. Por que os planos de Deus foi maior? Foi bem maior. Porque toda aquela comunidade testemunhou que Cristo tem poder até sobre a morte. E o texto diz que estavam tentando matar Lázaro. Porque pelo simples fato de Lázaro estar vivo, era suficiente para dizer assim: esse Jesus tem poder até sobre a morte. A testemunha viva era Lázaro. Ele não precisava nem pregar, né? Só estar vivo. É isso que Deus quer fazer conosco. Ter testemunhos. A glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Experimentemos os planos de Deus em nós, pois são maiores, são melhores. Eu não estou dizendo que nós vamos entender o agora, mas amanhã, se Deus quiser, nós entenderemos. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra fique em nossos corações. Amém.